Vou Qual é o mandar para título que você. você botou aí? Calma aí que eu vou mandar. Eu vou começar com as 42 leis de Mahat, né? Deixa eu mandar aqui para o Ah, mestre. pronto. Eu vou, Pronto, tá certo. eu vou mandar aqui para Não, você também. eu tenho Ah, aqui. Eu tô olhando do lado tem? de cá. É porque Ah, eu achei que dava para ler aqui, não dá não, eu li do lado de cá. Então, tá bom. qual é a origem da Torá? Isso. Apesar de eu saber que muitos judeus, se tivessem aqui do meu lado, iriam me bater, mas a origem da Torá não é judaica. Não é judaica. É, na verdade, quase nada que está no Tanar tem origem judaica, quase nada. Na verdade, o judaísmo em si, as práticas, os objetos, praticamente nada. Aliás, não conheço nada que seja. Mas a Torá em si não tem origem em Israel, não tem origem judaica, muito menos. Se formos olhar para a escritura, vamos colocar dessa forma, uma análise básica dá para perceber que não é oriundo do judaísmo. Vamos lá. Vamos supor que a Torá foi iniciada ali com Moshe, no Monte Sinai, ok? Vamos supor que foi iniciada ali. Se foi iniciada, então ninguém sabe quais são as leis, ninguém sabe quais são as interpretações, ninguém sabe, iniciou ali. Aí inicia, ele desce do monte, e a ordem que foi dada para ele foi colocar dentro de uma caixa. Como assim? Se ninguém sabe, se iniciou ali, jamais poderia ter sido colocado numa caixa. Eles teriam que levar na mão para ir consultando, para ir, né, revisando, analisando, fazendo. Não, coloque numa caixa e ninguém pode ver. Pô, como que a Torá começou ali? Como que eles iam estudar? Como que eles iam analisar? Ali foi um memorial. Aquela questão do Monte Sinai é um memorial. Eu estou falando de Bíblia ainda, tá? Não estou falando de arqueologia. Você vê, Jacó faz um memorial lá com Labão, quando ele sai. Mais tarde, Josué vai fazer um memorial com as 12 pedras, depois que ele passa o Rio Jordão ali. Tem outro memorial com Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Tem vários memoriais na Escritura, isso é um hábito. Então, eles sobem 70 pessoas para o Egito, essas pessoas morrem, têm filhos lá, tá? Tem filhos lá, esses filhos nascem, crescem lá, não sabem de nada fora do Egito. Então, para essas pessoas que estão lá no deserto, vamos colocar assim, como Moshe, tudo é novidade. Se é novidade, faz-se memorial. É simples. Então, a Torá não começa ali. A Torá começa no Egito com as 42 leis de Maat. O que é a Torá? A Torá que nós conhecemos hoje é uma extensão das 42 leis de Maat. Inicialmente, só existiam 42 leis. Nada de 613, etc. A questão de 613 foi Rambam, Maimônides, que estabeleceu 613. Mas a Torá tem 42 leis. Então, só para fixar inicialmente, mestre, essa informação, a Torá, ela advém do Egito. Ela vem do Egito. Então, vamos lá, mestre. Você sabe como é que eu sou, né? Não dá. Eu tento aqui ver não somente as 42 leis de Maat, mas parece que tudo começa, na verdade. Na verdade, o que dizem que é o último é o primeiro, né? O que surge, o núcleo primário da Torá seria Deuteronômio, Devarim, se eu não estou enganado. Se eu não estou enganado. Devarim, se eu não estou enganado. E não só leis de Maat, mas tem outras nuances, né, de outras cidades egípcias também, algumas leis que estão ali, né, vindo desse vamos dizer assim, desse conjunto de regras se formando, né, para aquele povo, para aquelas pessoas. Então, e assim... Ah, tá. Pode falar. E assim, não foi uma coisa da noite para o dia. Não foi, por exemplo, temos a Constituição brasileira, temos a nossa Constituição. Essas são as regras para viver melhor. Ok? Mas vamos raciocinar aqui. Olha, uma pessoa chega para outra e diz assim, vamos colocar essa regra aqui na Constituição, porque eu vi fulano de tal
fazendo diferente, fazendo o contrário, e isso prejudica a nossa sociedade. Então, essa lei que ele colocou foi baseada no que ele viu alguém fazer. Ele vai colocar uma lei para regulamentar aquilo que ele viu alguém fazer. A Torá é exatamente isso. Alguém foi recolhendo, olha, isso aqui serve, isso aqui não serve, isso aqui presta, isso aqui não presta, isso aqui prejudica, isso aqui melhora a nossa sociedade, isso aqui é melhor para isso. Daqui a pouco a gente vai chegar na questão do kosher, é mais ou menos isso aí. Foi sendo colocada ao longo do tempo. Uma outra lei que mostra que a Torá não começa com Moshe é que ele diz assim, tem uma que ele diz assim, no capítulo 4, não acrescente nada, não diminua nada. Onde é que ele vê esse hábito de diminuir e aumentar? É de uma tradição anterior. Outra lei mais clara. Uma lei mais clara. Não verá a nudez de sua irmã. Onde é que ele viu essa ideia de ver a nudez da irmã? É porque o rei do Egito casava-se com a irmã. Eles se achavam sangue dos deuses, então casavam-se com as irmãs para manter o sangue dos deuses. Moshe está lá, viu isso e botou na Torá. Ele não veja a nudez de sua irmã. Então, tem algumas leis da Torá que indicam que alguma coisa foi visto antes e ele está advertindo as pessoas que estão com ele para não fazer. Sim. Então, não faz nenhum sentido a Torá ter começado ali. Tem muito resquício de que a Torá tenha sido começada antes. Deixa eu falar um pouco, alguma coisa aqui mais. A questão das 42 leis de Maat, inicialmente, cada uma das leis eram escritas nas portas de cada uma das cidades. Eram 42 cidades, cada uma com uma das leis. Eles faziam isso para poder memorizar melhor a lei. Imagine você chegar em Feira de Santana aqui. Feira de Santana, está lá. Não adulterarás. Nunca mais você vai esquecer, porque está escrito na entrada da cidade. Entendeu? Então, você encontra a Torá. Você encontra a Torá espalhada no Egito, espalhada mesmo no Egito. Se você tiver acesso, eu estou dizendo porque eu já tive acesso. Desculpa te cortar, Mé. Só lembrando para a audiência aqui, quando a gente está falando Torá, nós estamos falando lei. Estamos falando da lei, as leis, tá? A gente não está falando as leis. A Torá já num pensamento judaico, não. Estamos falando da origem dela no Egito. Então, agora a Torá para a lei estava cravada na porta da cidade egípcia. É isso que nós estamos falando. Só para dar uma elucidada, mestre, porque pode ter alguém chegando agora, pode falar isso. Mas não foi bom, porque às vezes eu estou falando rápido, você pode explanar isso aí. No Egito, você encontra em tudo quanto é lugar as leis da Torá. Se você fizer uma pesquisa breve, arqueológica, você vai encontrar a Torá escrita nas paredes dos sarcófagos, lá dos mortuários lá, tá lá escrita lá, não fiz isso, não fiz aquilo, não fiz isso, não fiz aquilo, tá tudo lá, e muito mais antigo do que Moshe, muito mais, não tem nem como comparar. Então, a data que aproximaram para Moshe, quando Moshe, vamos colocar assim, quando Moshe nasceu, a Torá já era arqueologia. Então, não tem como ter sido criada pelos israelitas ou iniciada com Moshe, não tem isso em Moshe. Não tem isso em Moshe. Na verdade, isso foi uma das coisas que mais me agradaram ouvir quando eu entrei no judaísmo. Sim. Porque tirou aquela imagem de super-herói de Moshe, que ele recebe a Torá e a parte dele e tal. Quando eu que mais eu disse, poxa, não parte de Moshe. Entendeu? Uma coisa que mais... Mestre, uma pergunta aqui. A nossa concordância de quem de fato seria esse personagem que dá o eco que vira o Moisés bíblico e a gente chama de Moisés por uma questão prática, né, praxeológica. No judaísmo, o caraíta é visto assim ou é fruto dos seus estudos, como foi fruto dos meus estudos também? Visto assim como, não entendi. Visto como... Não é esse o nome. Por exemplo, na nossa